Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje chegamos ao capítulo 10, a família real no Brasil. Eu gosto muito desse assunto, dessa aula de história, porque eu fico imaginando como seria eu naquela época, como seria estar vivendo aquele momento. E por que, depois de tanto tempo, a família real veio para o Brasil. Então vamos lá. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte estava em guerra com quase todos os países da Europa. Como a França e a Inglaterra estavam em guerra, então ele decretou que nenhum país podia vender seus produtos para a Inglaterra e nem comprar produtos. Foi uma medida que foi chamada de bloqueio continental. Então Portugal não obedeceu às ordens de Napoleão Bonaparte, porque devia muito dinheiro aos ingleses. E então Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal. Só que antes das tropas francesas invadirem Portugal, Dom João, príncipe regente, decidiu fugir para o Brasil com toda a sua corte. Então podemos ver que aí ele veio para o Brasil fugindo de uma guerra, deixando os portugueses lá, já que ele não tinha tanto interesse em vir para o Brasil logo no início do descobrimento, porque tudo isso aconteceu em 1808. A família real chegou a Salvador, transferindo-se depois para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia na época. Então, o Brasil foi descoberto em 1500. Só em 1808 foi que a família real veio para o Brasil e nessas condições. Logo que ele chegou em Salvador, Dom João assinou um decreto mandando abrir os portos do Brasil às nações amigas. Com esse ato, o nosso país poderia comercializar livremente com outros países. Ao chegar ao Rio de Janeiro, a corte portuguesa encontrou uma cidade sem estrutura de serviços públicos, sem saneamento básico, e com a chegada do príncipe regente, algumas coisas começaram a se modificar e se modernizar. Durante o tempo que ele esteve aqui, ele criou museus, bibliotecas, escolas e teatros. Afinal, os nobres portugueses queriam ter o mesmo estilo de vida que tinham em Portugal. E a cidade que eles encontraram não tinha nenhum desses atrativos que eles tinham lá em Portugal. Com a família real instalada aqui no Brasil, a sede da corte portuguesa foi transferida para o Rio de Janeiro e, com algumas decisões tomadas pelo príncipe regente, isso trouxe muitos benefícios ao Rio de Janeiro e a outras cidades coloniais, como a instalação de fábricas, a criação da imprensa régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil, chamado A Gazeta do Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real, a fundação de escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, tudo isso foram benefícios que chegaram junto com a permanência da corte portuguesa no Brasil. Então, em 1815, Napoleão Bonaparte perdeu a sua força, depois de sofrer muitas derrotas, e perdeu o seu poder sobre a Europa. Logo depois disso, o Brasil foi integrado ao Reino Unido de Portugal. Com isso, oficialmente deixou de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. E daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Logo depois, com a morte da rainha Dona Maria, Dom João foi coroado rei de Portugal e recebeu o título de Dom João VI. Foi obrigado a voltar ao seu país de origem e o governo do Brasil foi entregue a seu filho, Dom Pedro. Durante o século XIX, várias expedições europeias visitaram o território brasileiro.
Com essas expedições vieram também vários pintores para descrever a terra e um pouco dos hábitos e costumes de sua gente. Entre elas, a missão artística francesa, que trouxe um artista que representou vários aspectos da vida na colônia, que é o Jean-Baptiste Debré, que várias imagens utilizadas na maioria dos livros de história, as imagens utilizadas são desse artista, Jean-Baptiste Debré. Teve também o Juan Moritz Rugendas, pintor e desenhista alemão, que chegou ao Brasil em 1821. Veio numa expedição, porém abandonou a expedição e continuou a sua viagem por todo o país, registrando aspectos da paisagem e dos costumes dos habitantes. Enquanto a família real esteve no Brasil, o país alcançou um bom desenvolvimento econômico, mas o povo continuava na pobreza e acabou se revoltando contra os abusos do governo português, que aumentava os impostos para dar mais luxo à corte portuguesa. E uma dessas revoltas foi em Pernambuco, em 1817, e ficou conhecida como Revolução Pernambucana. Alguns brasileiros se organizaram com o objetivo de se separar de Portugal. Em vez de um rei, eles desejavam escolher um presidente para dirigir o país. Esse movimento se espalhou pelo Nordeste, mas novamente o governo português acabou com o movimento e condenou seus líderes à morte. Logo quando a corte portuguesa chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro especificamente, Dom João, para alojar todas as pessoas que vieram junto com ele, decretou que fossem cedidas as melhores casas da cidade aos nobres portugueses. Na porta de cada residência escolhida, era carimbada as iniciais P e R, Príncipe Regente. E então os donos desse imóvel tinham que sair imediatamente. Logo isso se transformou em uma piada para o povo revoltado da cidade, que começou a dizer que P&R significava ponha-se na rua, ou propriedade roubada. Façam uma leitura, realizem a atividade da página 95, em seguida eu vou colocar a correção, e ao desligar o vídeo, realizem a atividade da página 96 e 97. Um beijo e até a próxima aula.